classificação, ele já assistiu 3 vezes. Na Copa do Brasil, com destaque pro abraço entre o Lloyd... Entretenimento. E o Diniz. Sabe o que foi bom nisso tudo? É que para aquela história, aí o Tietê já fez as pazes, e o Diniz. Agora é o Lloyd. Deixa o Lloyd brigar, né, ô Pedrosa? Cadê? Bateu! Léo Jardim! Léo Jardim! Passamos, merecemos pra vocês estavam mais cansados. O jogo de sábado foi pra gente. Teve uma descarga física e principalmente emocional pra retomar pra hoje. Era Agora vamos descansar. Acabou. Sábado é final contra o Fluminense. Parabéns pra todo mundo aí. Olha, vou mostrar 2 skins, eu quero que vocês me falem quem eu sou. Primeiro skin. Diniz. Segundo skin. Diniz. Pedrosa! Imaginação, sou fera. Você viu o abraço? Olha que abraço bonito. Exato. É aquela música, adoro morar no seu abraço. Olha que coisa linda. Sim. Agora eu quero saber, este rapaz que está aqui, que é o Lloyd abraçando o Diniz, ele fez uma malcriação. Lógico. Ele vai ganhar uma punição? Você tem essa informação, o Lucas Pedrosa? Tem? Tem. O Vene me perguntou ontem, eu fui buscar, né? Não só sobre essa informação, mas fui entender como é que foi o tratamento com o Lloyd após o que aconteceu. Então, o que eu ouvi é que, obviamente, não vai ter punição. Geralmente, quem define punição é o próprio treinador, porque o treinador entende, cara, aquele cara foi irresponsável comigo, foi indisciplinado aqui e tudo mais, e o Diniz não tem esse perfil, muito pelo contrário. A gente até brincou no off aqui e eu tenho certeza que ele olha pro Lloyd e ele fala assim, eu vou recuperar esse cara. Isso aqui é um desafio na minha carreira, como ele fez com o John Kennedy, como ele fez com outros jogadores que ele já teve problema também disciplinar, porque ele sempre fala isso, o jogador de futebol, cara, o contexto que o cara vive é um contexto muito difícil e a gente acaba sempre normalizando isso. Então, após o jogo, o Lloyd chorou muito no vestiário, ele ficou realmente muito abalado com tudo que aconteceu, reconheceu o seu erro, o Pedrinho e o Fernando Diniz foram conversar com ele pessoalmente e foi muito mais um tom de acreditamos em você, você precisa trabalhar, você precisa entender o que você veio fazer aqui, porque o Vasco, no final das contas, fez um alto investimento nele. São mais de 10 milhões de reais num jogador que ganha também um salário decente. Então, assim, é necessário, como eu falei aqui, entender que há o lado do ser humano. O que ele fez no jogo, pra mim, totalmente antiprofissional. Irresponsável, individualista, mas eu nunca fui a favor de rescinde, não serve e tudo mais, é ser humano. Então eu acho que esse trabalho vai ser muito mais do Fernando Diniz em recuperar o Lloyd do que qualquer outra coisa. O Vene Casagrande, a gente estava falando em relação ao Diniz e você falou, foi você ou foi o Pedrosa? O cara é psicólogo, né? Vene. Foi o Vene, né? Foi você que falou, né? E ele tem isso no... Como eu brinquei que uma skin dele é assim, outra skin dele é assim... É porque, realmente, quando ele tá na skin de treinador na beira do campo, ele fala até coisas e que nós já vimos como os comunicadores, apuradores, todos nós que somos, já vimos ele fazer na beira do campo, né? E como vestiário, ele é um cara que consegue dar esse contorno, o Vene Casagrande, em personagens, vamos dizer que às vezes estão fora do que se entende de boa conduta, né? Sim, exatamente. E outra, Fernandinho, algo que precisa ser mencionado. O Fernando Diniz, para quem não sabe, ele foi atleta de futebol, ele foi jogador de futebol. E todo mundo que jogou ao lado do Fernando Diniz sempre fala isso. Ele sempre foi assim. E por que ele é assim? Porque ele se transforma porque é um cara que não gosta de perder de jeito nenhum. O que para mim é uma virtude. Obviamente que em determinado momento ele passou dos limites no começo de carreira dele como treinador. E eu acho que a gente pode pegar a entrevista coletiva dele pós esse jogo aí, que a gente consegue perceber uma evolução do Diniz nesse sentido. Porque ele se saiu muito bem na pergunta. Obviamente ele seria questionado sobre isso. Ele falou, naquele momento eu não percebi nada. E é óbvio que ele percebeu. Ele só não quis expor o jogador dele. Em outros momentos, eu arrisco a dizer que ele ia falar algo totalmente diferente. Ele ia reclamar do jogador, falar que isso não deve ser feito. Só que ele foi malandro. Na frente das câmeras ele falou uma coisa e eu tenho certeza que nos bastidores, como o Pedrosa mencionou aí, ele fez uma cobrança muito grande em cima desse jogador. Mas a cobrança num bom sentido. Por quê? Eu tenho certeza que ele vai buscar resgatar esse atleta. E, de fato, é um atleta que merece, sim, um carinho. Até porque ele está passando por um processo de mudança, ele está morando em outro país, a família dele, pelo que eu soube, não veio junto com ele no primeiro momento. Isso também, obviamente, afeta o dia a dia do atleta. Então, o Fernando Diniz, ele sabe que, se ele quiser transformar esse jogador para o lado bom, ele vai fazer isso. Ô, Cris, tá vivo, Cris? Sim. Sim, eu gosto de quando ele responde assim, com forma firme. Fluminense chegou a tomar um sustinho. Tomou.
tá? Mas goleou a Aparecidense. Teve gol de quem? De quem? Do Geraldo. Aí, viu? Só a Falei? Nenê Foi de Casagrande. pênalti? Não. Foi de rebote? Não. Mas foi gol, e é isso que importa. E passou. Idiotas, ou um idiota, não sei quantos, mas resolveram insultar o nosso goleiro Felipe Gabriel. O jogo foi paralisado, com aquele gesto, né, do racismo, para indicar, ó, parou, vamos combater isso aqui. Porra, pra quê, cara? O time saiu de campo, voltou. Eu te pergunto, pra quê? Você comete um ato desse? Isso é criminoso, isso é um crime no Brasil. Se em outros países ainda isso não é tipificado como crime, aqui no Brasil é. Vou até ler o artigo aqui, eu separei. O artigo que indica exatamente isso, ó. O artigo 140, no parágrafo 3 do Código Penal Brasileiro. Ofensa à honra de uma pessoa, especificamente utilizando elementos referentes à sua raça, cor, religião ou origem. A pena de reclusão é de 1 a 3 anos, além de multa. E se cometida em meio público, que foi o caso de ontem, a pena pode aumentar. Em 2023, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a injúria racial também se tornou imprescritível. Assim como já é o racismo, ou seja, a vítima pode denunciar a qualquer tempo. Cara, inaceitável, lamentável, e estamos com você, Felipe, porque você é um baita goleiro, um atleta que merece ser respeitado, independentemente da cor. Ninguém pode sofrer nada. Jogo de futebol é para ser jogado e resolvido dentro de campo. Essa é a minha opinião. Bom, sábado tem clássico, né? Maracanã, 6h30 da noite. O Vasco tem uma sequência de jogos no Rio de Janeiro. Um tempo bom entre o jogo do Operário, que foi terça, para esse de sábado. Tempo até para o próprio Fernando Diniz pensar em quem vai substituir o Felipe Coutinho. Payet, se for para o jogo, é apenas no banco. Não acredito que ele entre como titular. Nuno pode fazer a função do Felipe Coutinho. Adson entrar de um lado, Rayando do outro. Pode ser, o Garrelli não conhece muito bem. Vamos ver. Ou até mesmo, que acho mais provável, colocar um jogador no meio-campo, e aí pode ser o Matheus Carvalho, adiantar o Tietê para a função do Coutinho, que foi o que ele fez ontem no jogo. Nuno na esquerda, Rayana na direita, né? Iniciando o jogo, ele circula o campo e tal. Pode ser. Vamos ver qual vai ser a opção do técnico Fernando Diniz para esse jogo sábado, que é difícil pra caramba, contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Depois o Vasco tem o Melgar pela Sul-Americana, terça em São Januário, e no outro sábado recebe o Bragantino. E aí dá uma parada, tem data FIFA, jogos 5 de junho e 10, Equador, Guayaquil e Paraguai em São Paulo, e aí o Vasco joga 12 contra o São Paulo e para a disputa do Mundial de Clubes. Na próxima janela de data FIFA, vai ser um período bom para o Diniz, para ele conhecer melhor o elenco, né? Dar uma folga também para os caras e tal. E aí depois, naquele período mesmo de Mundial de Clubes, amigo, aí é para pegar firme, para voltar na ponta dos cascos. E se Deus quiser, estaremos bem no Campeonato Brasileiro, parte de cima da tabela, ali 7º, 8º, pelo menos, que é uma arrancada, uma corrida de recuperação, classificado já para as oitavas da Copa do Brasil e classificado para o playoff da Sul-Americana, que acontece depois do Mundial de Clubes. Então, tem que torcer para isso sim, para que o Vasco esteja sempre disputando as competições na parte alta. Não é para brigar para não cair, brigar para chegar numa Sul-Americana. Não. Chegou na Sul-Americana esse ano, é brigar para chegar na Libertadores ano que vem. Esse tem que ser o objetivo. Agora, para que esse objetivo seja alcançado, todos, sem exceção, têm a sua importância. Aquele jogador que apenas treina, aquele jogador e não vai para o jogo, aquele jogador que treina, vai para o jogo e não entra, aquele jogador que treina, vai para o jogo e entra sempre, aquele jogador que é titular, todos são super importantes. Talvez, aos 25 anos de idade, o angolano Lloyd Augusto não entenda essa coletividade, essa importância do todo. Ele que tem apenas 15 gols na carreira, ele não consegue entender que o futebol é um esporte coletivo. A zoeira, a brincadeira, que eu achei que ele fosse trazer, a dancinha, uma brincadeira. Isso é legal, isso é do esporte, isso é agregador. Agora, fazer o que ele fez terça-feira não combina. Principalmente porque ele não tem estofo, não tem história, ele não tem aquilo para bancar.
Acertou um chute na direção do gol e mãozinha. Pô, não foi pro Diniz, foi pra torcida. É uma explicação pior do que a outra. Uma é insubordinação e outra desrespeito ao torcedor. O Lédio Carmona, eu estava ouvindo os comentários dele com o Grafite, o Luiz Carlos Júnior depois, no troca de passes. Ele usou uma expressão que, para mim, simboliza exatamente quem é o personagem Lloyd Augusto. Aspas para o Lédio. Ele está desconectado com a história do Vasco. Fechei aspas. Lédio, você foi brilhante, como sempre. Ele está totalmente desconectado e não sabe. Ele quer viver no mundo paralelo, o mundo Lloyd Augusto, em que só ele vive lá. E ele olha para o lado, tem mais um Lloyd, que é ele. Tem outro que é o Lloyd Augusto, é ele também. Outro é o Lloyd Augusto. Só ele vive nesse mundo. Baixa a bolinha, joga futebol. Ah, ele tem muita força. Porra, ele vai para cima, ele é bom no 1 contra 1. Faz o simples, não dá elástico, não queira cruzar de letra, não faça graça. Só faça graça quando o momento for bom para isso. E o momento não é bom para isso. E Lloyd Augusto? Não discuta com o torcedor. Esse, talvez você não saiba, porque não passou em nenhum grande clube na sua vida, e o Vasco é o maior da sua carreira. O torcedor, esse é o maior patrimônio de um clube. E ele tem que ser respeitado sempre. Vaiar, ele pode. Aplaudir, também. Saiba encarar as duras realidades. Às vezes, você vai merecer aplauso, mas às vezes, a vaia. Simples assim. O xingamento da arquibancada, isso é licença poética. Se levar para o coração, é melhor ficar em casa e desistir da profissão. Um grande abraço, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção e até mais tarde. E olha, atenção, hein? Quem é membro do nosso canal tem resenha mais tarde, hein? Ai! Salve, torcedor vascaíno, sejam bem-vindos ao canal Vasco Full. Todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco pra vocês. Antes de mais nada, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Vasco. O Vasco que vai liberar o Jair aí, né, pra ver se algum clube tá interessado no jogador. Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário. O Vasco da Gama agora encara vai pra partida no Campeonato Brasileiro, né? O Fernando Diniz conseguiu a classificação aí na base da raça contra o Operário na Copa do Brasil. Então o Vasco agora enfrenta o Fluminense no clássico, 6h30 sábado no Maracanã. Deixa a sua opinião, seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço. Vamos, Vasco!